Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago para vocês a resenha deste livro divertidíssimo, A Morte, de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Então, se você quiser me acompanhar nesse vídeo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. Uma novela de Jorge Amado, escrita em uma semana pelo autor, já na sua fase madura, e já foi traduzido para mais de 20 idiomas. Um livro muito divertido. Nessa história temos o protagonista, o personagem Joaquim Soares da Cunha, um homem muito respeitado que tinha o seu emprego já há muito tempo, fazia parte de uma família tradicional, tinha sua filha, a sua esposa que era muito mandona e, enfim, levava aquela vida tradicional ali na Bahia, com todo o seu respeito com seus amigos, seus parentes, enfim, aquele exemplo de pessoa. Quando Joaquim se aposenta, naquela época ele tinha 55 anos de idade, ele decide dar um rumo totalmente diferente para a sua vida. Ele muda a sua vida da água para o vinho. Ele abandona a sua família, ele larga esposa, filha, irmão, irmã, todos os parentes, toda aquela sua vida tradicional e respeitável e vai viver a vida como ele achava que deveria ser. Ele se muda para o Cais, ali na Bahia, e vai viver a vida loucamente. Ele se tornou amigo dos marinheiros, amigo dos vagabundos, amigo das prostitutas, passou a viver de petiscos e cachaças, acordava na rua à luz do sol e o principal, ele vivia sem preocupação, sem medo e sem culpa. O Joaquim alcançou o nível de maior vagabundo da Bahia. Ele passou a ser chamado de Quincas Berro d'Água e esse nome foi dado a ele porque ele só bebia cachaça. E aí, num determinado dia, ele se confundiu e acabou bebendo um copo de água. E quando ele percebeu, ele gritou e cuspiu. Então, por isso, ele passou a ser chamado de Quincas Berro d'Água. Para a família do Joaquim, essa mudança toda não foi nada legal. Eles morriam de vergonha de tudo que o Quincas estava fazendo. Eles não se conformavam com toda aquela mudança, principalmente a sua filha Wanda. Ela não se conformava com aquilo, então a família meio que deixou ele esquecido, se afastou completamente dele e quando alguém perguntava sobre o Joaquim, eles inventavam alguma desculpa para não associá-lo ao Quincas Berro d'Água. Então, para a família, aquela situação lá era muito vergonhosa. E o próprio título do livro faz menção a duas mortes desse personagem. Então, a gente vai passar por duas fases ali da morte desse personagem. A gente tem ali então uma história, não vou entrar nos detalhes para não estragar a experiência de vocês, mas é divertidíssimo, é muito, muito legal. Então a gente tem ali um morto andando ao lado dos vivos. Então a gente tem ali esse contexto de mágico, né, do realismo mágico aí que ele traz nessa novela, e é uma obra sem dúvida muito crítica. Ela fala um pouco sobre os costumes da sociedade, sobre os preconceitos que existiam e existem até hoje, é claro, e também sobre como a gente acaba se reprimindo para algumas coisas na vida. Então ele coloca muito todas essas questões nesse livro aí para a gente pensar. Jorge Amado gostava muito de fazer esse tipo de reflexão sobre a sociedade
e é um livro assim que vale muito a pena. Eu sempre falo que os livros aqui valem muito a pena, mas é porque eu acredito, porque foi essa experiência que eu tive e eu gostei muito. Eu preciso ler mais Jorge Amado, eu até pretendo logo ler outros livros dele. Esse foi o único que eu li do Jorge Amado e já amei, gostei demais. Ele é curtinho, né? Obviamente, uma novela, pretendo ler os romances dele também. E conta pra mim aí se você já leu alguma coisa de Jorge Amado, se gostam, o que já leram, o que indicam de leitura desse autor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se animem a ler A Morte de Quincas Berro d'Água. Aproveita então, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e a gente se vê numa próxima. Até mais!